Olá pessoal, eu me chamo Tamires Farias, sou nutricionista esportiva e funcional e eu tô aqui hoje para conversar com você que decidiu mudar, que quer melhorar o seu estilo de vida, que quer mudar a sua composição corporal, que quer mudar a sua saúde e vim trazer aqui algumas dicas super importantes para você colocar em prática. Há coisas que você pode fazer que são simples de ir incluindo no seu dia a dia, mas que vão fazer muita diferença. O primeiro ponto que eu quero falar para vocês é: encarem nesse momento como um desafio que vai tirar sim da zona de conforto, né? Se fosse fácil todo mundo faria, mas que vai ser muito importante. Então a primeira coisa que eu tenho que te falar: se dedica nesse período a retirar os industrializados da sua vida. E aí você diz assim: mas como assim, Tamires, retirar os industrializados? Menos embalagem, mais comida da natureza, tá? Eu não tô falando, obviamente, de um arroz. O arroz está ali ensacado, mas ele é um alimento que vem da natureza. Eu tô falando, de fato, dos industrializados, dos biscoitos, dos pães, dos enlatados, dos embutidos, né? No final das coisas, especialmente os pães mais industrializados que a gente vê em supermercado, para buscar realmente mais comida da natureza. Essa simples troca faz com que você melhore muito a qualidade da sua alimentação. Então, nesse período, foca em diminuir os industrializados, retirar se possível. Eu não digo retirar totalmente, porque a gente sabe que em alguns momentos, pela praticidade, a gente de fato vai precisar. Mas, se de manhã, por exemplo, você consome um presunto, tira esse presunto, né? Se no lanche da tarde você costuma comer um biscoitinho, tira esse biscoitinho, coloca uma fruta no lugar. Então tenta realmente ir fazendo essas trocas. E quando você precisar de um industrializado, opte pelos mais saudáveis, porque de fato em alguns momentos pela praticidade a gente vai precisar. Mas Tamires, qual seria o mais saudável? Você vai olhar os ingredientes, você vai aos poucos começar a aprender a olhar os ingredientes. Ponto super importante: o primeiro ingrediente é o que está em maior quantidade no alimento. E o último ingrediente é o que está em menor quantidade. Então a nossa lista de ingredientes dos produtos vai vir em ordem decrescente. Então se você pega lá, por exemplo, um pão que se diz integral, mas o primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, isso é farinha branca. Ou se você pega às vezes uma barrinha de cereal e o primeiro ingrediente é açúcar, é o que está em maior quantidade. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a indústria está aí querendo vender, né? Então coloca um marketing muito bonito de uma coisa que é muito saudável e que muitas vezes não é. Então o primeiro ingrediente é o que está em maior quantidade, o último ingrediente é o que está em menor quantidade. E então opte por industrializados quando precisar, que tenham bons ingredientes. E o outro ponto é: corra de nomes muito estranhos, muitas siglas na lista dos ingredientes. Isso no geral demonstra conservantes, corantes, adoçantes, aquelas coisas estranhas, usantes, que realmente fazem mal. Então vamos buscar realmente os industrializados que são mais naturais, que têm menos desses ingredientes adicionados, que não nos trazem benefício algum. Se for adoçado, que sejam os adoçantes mais naturais, evitar o aspartame, ciclamato, sacarina, sulfame, mas, de qualquer forma, que fique para exceção e que você busque mais uma alimentação mais natural. A segunda dica que eu dou eu até falei do pão como industrializado, mas eu diria: reduz também o máximo, ou tira para ter um resultado mais rápido, farinhas brancas e açúcares, tá? Carboidratos de índice glicêmico alto, que dão picos e quedas, né, de glicose seguidos de picos e quedas de insulina, que não vão ser interessantes, que muitas vezes vão gerando só a vontade de comer mais, dependendo da combinação. Se você não faz uma combinação adequada, você come e daqui a pouco já quer de novo, aquilo fica estimulando ali a fome. Então tenta realmente evitar. Aumenta a ingestão de água. Isso é uma orientação tão básica que todo mundo já escutou falar, que é importante, mas cadê seguir? Né? Então é muito importante controlar, porque às vezes você acha que toma a quantidade de água adequada. Eu vejo isso direto aqui, tá? No consultório. Você toma muita água? Tomo. Aí eu digo: mas quanto? Não sei. Então vamos começar a medir? Mede com a garrafinha, vê quanto é que você toma. E a maioria das pessoas, ou grande parte delas, descobre que não tomava a quantidade de água adequada, não tomava o que imaginava que tomava. Então foquem em melhorar a ingestão de água. Ah, mas é interessante tomar chá, Tamires? Sim, tem chás super interessantes que também são diuréticos. Mas antes disso, você precisa ajustar a sua quantidade de água. E como é que eu vou ajustar?
30 a 35 ml por quilo de peso. Vamos focar em 35 ml? 35 ml por quilo de peso por dia, distribuído aí ao longo do dia. E o que você tomar no exercício, você não vai contar. Então, no treino, você está tendo sede, vai tomando água, tendo sede, tomando água. Para o treino, você vai contar ao longo do dia. Fracionado, cuidado para não ficar com muita água, para bater a meta no final do dia, tomar muita água à noite e acabar que fica com muita vontade de fazer xixi durante o sono. Isso é péssimo, né? Porque aí você vai atrapalhar o sono e atrapalha tudo. No final das contas, sono é um dos pilares, né? De saúde, qualidade de vida, dos resultados. Então, não é para fazer nada que atrapalhe o sono. Tomar fracionado e, se possível, até bater a meta ali mais cedo, umas 7 horas da noite, para poder tomar menos à noite, certo? Isso é super importante. Vai te ajudar na tua saúde, no emagrecimento, na diminuição da retenção de líquidos, né? Especialmente nós, mulheres, sofremos muito com essa questão de retenção de líquido. E não adianta você querer tomar o melhor chá, fazer tudo. É o que eu digo, às vezes as pessoas querem ir pro detalhe do detalhe do detalhe. E o básico tá errado. O básico tá inadequado. Então, ingestão de água, depois pense em algum chá. Pensando em retenção de líquido também, uma atenção ao consumo de sódio. Então, evitar, como eu já comentei, os embutidos, os enlatados, os industrializados, salgadinhos, aquelas sopas prontas, tudo isso, os temperos industrializados que são riquíssimos em sódio e ainda por cima em glutamato monossódico, que é super maléfico para a nossa saúde. Não quer dizer que a gente não pode usar sal, tá? Não é fazer uma refeição totalmente sem sal, uma coisa... Não é isso. O sal também é importante. É não exagerar, certo? E se possível não usar o sal refinado, usar o salzinho grosso. Não necessariamente o rosa, tá? Mas o sal grosso, tá? E é importante, o sódio é importante, é só não exagerar. Se você estiver usando sódio ali na alimentação, bebendo muita água, com pouco industrializado, você naturalmente vai estar consumindo adequadamente. Você não vai estar em excesso, né, que pode trazer algum prejuízo, tá? Então, esses são alguns pontos super importantes. Mais um, cuidado com a saúde intestinal. É muito importante que o intestino esteja bem. O intestino é um órgão central, é o segundo cérebro. Ele é considerado hoje em dia muito mais do que um órgão digestivo apenas. Então, a ingestão de água é importante, diminuir os industrializados é importante. E quando você faz isso, você bota mais comida de verdade, a tendência é você já aumentar o consumo de fibra. Então você vai incluir mais frutas, mais vegetais, né, mais verduras, mais raízes. Então naturalmente você vai estar auxiliando o seu intestino também a funcionar bem. Adicionar alguns anti-inflamatórios naturais da alimentação, como por exemplo a cúrcuma. A cúrcuma é o ouro da nossa alimentação no padrão anti-inflamatório. Então colocar ali no ovinho da manhã, se quiser fazer um shotzinho de manhã também com cúrcuma, se quiser colocar ali no franguinho, então sempre incluir com essa característica, né, com essa ideia de ir colocando pitadinhas anti-inflamatórias ao longo do dia. Tem também a canela, o cardamomo, várias outras especiarias que a gente pode utilizar, mas a cúrcuma acaba sendo até mais simples para temperar. Observa a tolerância, né, esse shotzinho da manhã, algumas pessoas têm uma certa intolerânciazinha, né, sentem um pouquinho mais o estômago, então é importante observar. Mas que fique claro que é importante, né, que é relevante que a gente tenha essas estratégias anti-inflamatórias também aí ao longo do dia. As frutas vermelhas são maravilhosas para isso também. Então, dentro do seu consumo aí diário, você pode incluir também as frutas vermelhas e roxas que vão ajudar. E outro ponto muito importante a se considerar quando se pensa em mudança de composição corporal e recomposição corporal é o fracionamento proteico. Então não adianta você querer pensar em emagrecer por emagrecer, perder peso na balança apenas. Não é assim. Eu sei que inicialmente dá aquele estímulo, é bom você ver o peso diminuindo, mas a gente tem que preservar a nossa massa magra, especialmente quando você está fazendo, que é o ideal, né? Obviamente, ter essa associação com os treinos resistidos, com os treinos de força. Então, fontes proteicas como ovo, carne, frango, peixe. E aí se você for vegano, né? Se for vegetariano ainda consome ovo, mas se for vegano, por exemplo, você vai realmente para as leguminosas, para os vegetais. E obviamente é importante ter um acompanhamento, mas aqui dando essas orientações, o que eu digo é fracione essas proteínas ao longo do dia em pelo menos 4 refeições a 6 até, tá? Mas vamos pensar em 4 a 5. Por quê? É fácil, né? Mais fácil consumir no café da manhã, no almoço, no jantar. Mas é importante também ter mais uma refeiçãozinha proteica
nesses intervalos, tá bem? Então, pensar em de manhã, por exemplo, 2 ovinhos, ovo e queijo, se de repente você não tem nenhuma intolerância, nenhuma sensibilidade à proteína do leite. No almoço ali um frango, um peixe já é mais fácil. No jantar, aí vai variar de acordo com o que for o seu hábito. Ali no lanche da tarde, usa o ovo também para fazer uma panquequinha, ou uma raiz com frango para fazer um salgado fit, tipo uma coxinha fit de batata doce com frango. Ou, como eu falei no início do vídeo, caso você precise de algum industrializado, você vai optar, por exemplo, por um whey. Mas aí você vai para os ingredientes para procurar aquele mais limpo, ou uma barra de proteína, que a gente tem muitas opções hoje em dia que são mais limpas também. Então, coloquem isso em prática. E um ponto para a gente fechar, que eu quero dar uma dica para vocês é: pontuem tudo isso que eu falei. Então, assim, qual foi a dica 1, qual foi a dica 2, qual foi a dica 3? Porque às vezes a gente escuta tanta informação que você até acha que faz. Ah, mas eu já faço isso. Mas será que faz mesmo? Será que no final do dia você realmente está ticando tudo ali, está dando certo? Então, anota numa agenda ou num bloco de notas que todo dia você vá ali. Ah, tô sendo industrializado, bebi a quantidade adequada de água. Enfim, tirei farinha e açúcar. Porque isso faz diferença. Então, vocês seguindo essas dicas, seguindo as dicas que a Adriana está dando também, o resultado vai ser maravilhoso. Vocês só ganham para a saúde, para a composição corporal de vocês. E eu espero ter ajudado e contribuído aí para essa mudança de estilo de vida, para essa realização de uma composição corporal adequada que vocês estão buscando. Um beijo e boa sorte para vocês.